tarde. Estamos aqui para gravar mais um vídeo da segundo módulo, capítulo 8, Jesus, o grande conselheiro. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco mais essa aula na tua presença. Eu coloco, Deus, a vida de cada um que está assistindo, Deus. Deus, que o Senhor possa, Deus, dar entendimento, que o Senhor possa, Deus, esse estudo revelar para a tua palavra o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Estamos no capítulo 8 de Jesus, o grande conselheiro. Diz assim: eu quero mostrar o grande conselheiro em ação e como Jesus fez todo um trabalho de resgate. Veremos alguns modelos de intervenção em nível de aconselhamento. Lucas capítulo 24 é um dos textos mais importantes para aqueles que querem ser líder e sábios conselheiros. Nesse texto vemos a seguinte situação: duas pessoas, dois discípulos que haviam andado com Jesus por muito tempo, que tinham ouvido da boca de Jesus tudo o que ia acontecer, e no entanto, quando Jesus morreu, entraram em crise. É importante notar os fatos. Eles andaram com Jesus, ouviram de Jesus, mas na morte de Jesus eles se desestabilizaram. Jesus havia ressuscitado e este era o momento mais importante da história. Jesus tinha muitas coisas a fazer. Tinha que encontrar os discípulos de Jesus e depois tinha que voltar ao Pai. No entanto, Jesus se importou com os dois discípulos oprimidos, com os dois discípulos em crise. Aqui algo muito interessante que nesse Lucas 24, que ele conta a história de dois discípulos que a Bíblia mesmo relata. Eles andavam com Jesus, tinham ouvido da boca de Jesus o que ia acontecer, e aquele momento da morte de Jesus, eles entram em crise. Eles estavam com Jesus, eles não entenderam o propósito de Jesus. O que acontece hoje muitas vezes, as pessoas vêm para a igreja, as pessoas até se convertem, reconhece Jesus, só que não entende o propósito, qual ela foi criada, qual Deus estabeleceu para a vida dela, qual Deus tinha um chamado. E aqui, no entanto, Jesus se importou, vamos falar Jesus, o grande conselheiro, sobre o conselho. Jesus, após a ressurreição dele, ele voltar e se preocupar com aqueles dois discípulos. Aqui, Jesus foi capaz de deixar de lado o anúncio da ressurreição para resgatar dois discípulos frustrados, amargurados e feridos. Então, o que encontraremos aqui? Uma intervenção de Jesus que mudou o rumo da vida dessas pessoas. O que isso quer dizer? É que o aconselhamento, a intervenção, pode mudar o rumo das pessoas. Lembre-se, cristão também tem crise. E nosso papel como igreja é dar apoio a que as dificuldades se transformem em oportunidade de crescimento. Vamos ler Lucas 24, 13 e 14. Nesse mesmo dia, dois para uma aldeia chamada Emanom estava de Jerusalém 60 estágios, e ia falando entre si tudo o que havia sucedido. Ou seja, eles iam conversando o que tinha acontecido. Jerusalém estava diante de Emaús, cerca de mais ou menos 12 quilômetros. Ou seja, Jesus ele se importou. Todo mundo passa por crise, por situações onde destabiliza a vida da pessoa, ou seja, ela passa por uma perda ou algo que ela muitas vezes estava crendo que ia ser totalmente diferente. A realidade aqui mostra algo muito interessante para a nossa vida. A realidade qual eles estavam pensando, qual eles queriam que seria, e a realidade qual Deus tem para a vida de cada um de nós. É totalmente diferente a nossa realidade que a realidade de Jesus. E aqui eles passaram por uma crise, que Jesus veio para aconselhar, para mudar o rumo da vida deles. Que ele fala aqui, todos cristãos têm crise. Nosso papel da igreja é dar apoio nas dificuldades e se transformar em oportunidade de crescimento, ou seja, mudar a história dessas pessoas. E aqui ele vê aqui, que eles iam falando entre si, conversando o que tinha acontecido, ou seja, a cerca de 12 quilômetros eles foram conversando. Aqui ele fala: Jerusalém era o alvo onde Jesus ia encontrar os discípulos. Eles ficaram
lá até recebesse o Espírito Santo. Isso depois que Jesus subisse ao céu. Os discípulos sabiam disso, mas por causa de uma crise eles foram para Emaús, ou seja, o lugar qual Deus tinha chamado para esperar era em Jerusalém. Porém, eles queriam ir para onde? Eles foram para Emaús, ou seja, entraram em crise, mudaram o rumo da história da vida dele. É o que acontece. Muitas pessoas, quando entram em crise, ela muda a história da vida dela. Então, você tem que ter muito cuidado, né? Sabedoria de tomar uma atitude que não venha mudar o rumo da sua vida. E quando você estiver em crise, peça ao Espírito Santo sabedoria para que ele possa direcionar a sua vida. Porque momento de crise, geralmente as pessoas tomam decisão errada. E ele fala aqui, ó, as crises nos fazem perder o alvo de vista. Né? Quando um cristão entra em crise, a primeira coisa que acontece é que ele começa a perder o alvo de Deus para a sua vida, ou seja, né, Deus não acaba sendo prioridade na vida dele e acaba acontecendo de outras coisas acontecerem na vida dele. Então ele fala aqui, ó, então muitas pessoas entram em crise e perdem Jerusalém de vista. Jerusalém é o alvo, Jesus é o sonho que Deus te deu, ou seja, Jerusalém é onde Jesus ia encontrar, né? Aqui, ó, leia 24 do 15 ao 16. Indo ele falando entre si, perguntando um aos outros, e o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam com quem fechados, de sorte que não o conheceram. Quando entraram em crise, nós perdemos a visão inversão de Deus em nossa vida. Ou seja, como que uma pessoa anda com Jesus e não reconhece o próprio Jesus perto dele? Uma coisa muito interessante, quando Jesus com os discípulos deles, ele passa 3 anos, meu querido, 3 anos com os discípulos ensinando, mostrando, né, o projeto de Deus aqui, né, Jesus, né, a obra dele foi 3 anos, meu querido. Como uma pessoa que anda 3 anos do seu lado e não reconhece, meu querido, né? Ou seja, eles perderam, a crise era tão profunda que eles perderam, né, aquele brilho nos olhos de reconhecer, meu querido. A vida deles, para eles, não tinha mais sentido, o que acontece muito, né? Ele fala assim, ó, eles estavam com os olhos fechados de tal maneira que Jesus se aproximou e eles não reconheceram. Quando uma pessoa está em crise, ela não consegue entender as coisas de uma forma clara e objetiva. Isso porque as emoções tolhem os olhos. São as feridas, as tristezas, as mágoas que nos impede de enxergar as coisas da ótica correta. Por isso, alguém que se enxerga que tem Por isso, alguém que enxerga tem que se aproximar, e foi isso que Jesus fez, nos ensinando e dando o modelo, né? Os discípulos em crise estavam indo para Emaú com os olhos fechados, e o próprio Jesus se aproxima, né? E eles não reconhecem. E aqui tem no seu livrinho, você, ó, olhos fechados, crise, Emaú. Ou seja, olhos fechados, eles andando em crise, e Emaú, né? Crise é a situação onde você não tem recurso em si mesmo para superar, você precisa de ajuda, ou seja, né, precisar de alguém, não qualquer pessoa, né, porque as pessoas, se depende de quem você chega, ela vai falar, vai lá mesmo, não tem futuro e chega, isso é tudo, não passa de uma história, né, a Bíblia, pessoa que não tem respaldo, que não tem uma direção clara para a vida dela, então a pessoa não tem esse entendimento, né? Às vezes a situação é tão ruim que você pensa, amanhã não me levanto da cama. E era isso que estava acontecendo com os discípulos, eles estavam perdidos. Ou seja, eles não sabiam para que direção tomar. Não quero sair, minha vida não acabou por algo que aconteceu na vida dela, uma crise, um casamento, um relacionamento, vida financeira, para ela acabou o chão. Quando ela não tem mais chão para onde ir, para onde pisar, é o que acontece, né? Mas Jesus se aproxima, meu querido. Jesus sempre tem algo para a nossa vida, né? Era isso que estava acontecendo, ele estava perdido.
em Lucas 24:17, então Jesus perguntou, essas palavras são que, caminhando troca entre vós, eles, eles pararam entristecidos. Jesus prosseguiu e falou, o que está acontecendo com você? Quais essas conversas que vocês estão falando? Jesus perguntou o que estava acontecendo. Jesus já sabia de tudo e mesmo assim perguntou. Você deve aprender também a perguntar, mesmo que saiba de tudo. Ou seja, perguntar, eu estou passando por, mas pergunte para Deus, fala, qual que é, o que está acontecendo. Ó, às vezes nós chegamos para ajudar uma pessoa pressupondo que já sabemos o que está sentindo. E até podemos saber, porém, temos que perguntar. Você como conselheiro, né? Jesus perguntou o que está acontecendo, sobre o que vocês estão conversando. Né? Aqui ele está dando um exemplo a nós, como nós abordar as pessoas. Ah, a pessoa perdeu um ente querido. Por mais que ela perdeu, meu querido, você pergunta para ela, é por causa da pessoa que você perdeu? É por causa da sua vida financeira? O que está acontecendo na sua vida para que eu possa te ajudar? Aqui ele fala assim, ó, eu costumo dizer que aconselhamento é a arte de fazer a pergunta certa na hora certa. É a arte de fazer boa pergunta, é fazer aquela pergunta que vai ao cerne da questão, ou seja, que vai de encontro, né? Ou seja, aquilo que a pessoa está passando mesmo, né? Jesus foi ao cerne da questão. Jesus estava em um momento importante de sua vida. Porém, não, ele se importou com os dois discípulos que haviam andado com ele, ou seja, que tinha trilhado o caminho, né? Nós muitas vezes não temos essa ótica, né? Jesus poderia ter falado assim: ele já sabe que tem e o que tem que fazer. Eles já sabem o que tem e o que não tem que fazer. Já foram para a revisão de vidas, então no Instituto de Vencedores, e ainda entram em crise. Então que se vão mesmo. Mas Jesus não já sabia, mas Jesus se preocupou. Muitas vezes a gente fica querendo que as pessoas façam porque elas já sabem, meu querido. Mas muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo de fato na vida das pessoas. Por isso é importante perguntar. Claro, tem pessoas que não vão querer mesmo. Tem pessoas que realmente não querem. Porque esses discípulos, se falassem para Jesus, ó, nós está passando por isso, nós, né, pensei que ia acontecer, mas não aconteceu, mas nós não queremos mais saber disso. Ou seja, né, aí Jesus já tinha uma resposta, mas Jesus não, essa resposta só foi acontecer a partir do momento que os olhos se abriram, meu querido. Quando você deixa aquilo, nós vamos falar mais para frente, que quando os olhos se abrem, meu querido, a pessoa tem o poder da escolha. Quando você dá a direção para a pessoa vai ter o direcionamento de fazer com aquilo que você deu para ela. Ela vai tomar a decisão. Aqui ele fala aqui, ó, cristão também entra em crise. Jesus nem por isso os rejeitou, nem por isso se tornaram cidadão de segunda categoria. Não importa se você é membro, diácono ou pastor, todos precisam de Deus. Também precisamos de oração, precisamos de ministração, todos precisam da graça de Deus para viver e superar as crises. Os discípulos então estavam indo para Emaús, com os olhos fechados. Quando Jesus se aproximou, fez uma intervenção, ou seja, Jesus levou a um processo de restauração, ouvindo e perguntando como ele estava. Ou seja, né, Jesus foi trabalhando na vida dele, conversando, né, vendo qual era a decisão que eles iam tomar mesmo, se ele ia para Emaús mesmo, ou se eles eles continuariam indo para Emaús, ou se eles tomavam a decisão de voltar e seguir o alvo, que era Jesus. Né? Jesus escutou um monte de coisa que ele já sabia. Será que você consegue entender o coração de Jesus? Ou seja, Jesus já sabia que eles iam falar, né, que Jesus ia morrer, que ia ressuscitar, que Jesus fez altos milagres, e cadê Jesus? Reclamação, tal. E Jesus já sabia. E mesmo assim Jesus começou a conversar com seriedade com o que estava tratando. Né? Jesus já sabia, né, no coração, começou a entender, né, escutou, né, o que ele já sabia. Aí ele fala, será que você consegue entender o coração de Jesus? A seriedade com que ele tratava as pessoas?
Ou seja, ele se importava, ele sabia que era um passo muito decisivo na vida da pessoa, porque ele estava passando por uma crise. Jesus ouviu tudo o que ele já sabia nos 12 quilômetros de Jerusalém até Emaús, corrigindo a visão. Ou seja, muitas vezes a gente não quer que a gente escutar, porque nós já sabemos. Muitas vezes, meu querido, escutar as pessoas muitas vezes vai ter um direcionamento onde depois de você escutar tudo, você entra com a correção da visão, corrigindo a visão, ou seja, depois que ela desabafou tudo que tinha que desabafar, depois você corrige a visão, que é aqui nós vamos entrar nesse passo. Primeiro, Jesus se aproximou no versículo 15. Segundo, ele perguntou para ser inteirado da situação, versículo 17. Terceiro, ele escutou. E quarto, e no 18 e 24, no quarto lugar, ele se confrontou e corrigiu a visão. Ou seja, os passos aqui que nós precisamos fazer: se aproximar, né? Segundo, perguntar. Terceiro, escutar. E quarto, confrontou e corrigiu a visão, né? Nós normalmente só confrontamos, não escutamos, não ouvimos e não andamos junto com a pessoa. Quando eu digo que Jesus ouviu os discípulos nessa caminhada até Emaú, eu quero dizer que não é aquele ouvir que entra por um ouvido e sai no outro. Ele deu atenção e os que eles falavam. E nós sabemos que ouvir uma pessoa falar de sua dor, falar de sua tristeza, já é extremamente terapêutico. O fato de essa poder desabafar, fala tudo o que ela pensa, que sente, e limpa e cura por dentro. Ou seja, muitas vezes não queremos ouvir as pessoas, porque nós achamos que nós já sabemos. Jesus se preocupou com aqueles discípulos, e nosso fato, nós temos que fazer a mesma coisa, se preocupar e ouvir, para que possa ela se desabafar, né? Tirar tudo aquilo que está dentro dela, né? Jesus ouviu tudo, meu querido. Eles falaram da expectativa de um novo reino de Israel, livres de dominação romana, da morte, da possível ressurreição de Jesus, das suas frustrações e dores. Depois que eles colocaram para fora suas dores e mágoas, depois que foi elaborado a sua tristeza, depois que o processo emocional estava preparado para receber algo novo, Jesus confrontou e corrigiu os pensamentos. Note que Jesus caminhou com eles. Segundo, Jesus conversou com ele. Terceiro, Jesus escutou. Quarto, Jesus confrontou e corrigiu o pensamento, né? Lucas 24, 25, do 25 ao 27, Jesus lhe disse: ó nércio e tardio de coração, para crer em tudo que o profeta disseram, não era necessário que Cristo padecesse e essas coisas entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou que deles achava em todas as escrituras. Aqui Jesus começa a explicar tudo de novo. A Bíblia diz que Jesus começou de lá de Moisés e foi explicando. Isso é um processo de restauração, de resgate, repetir com paciência, ensinar com amor e sabedoria. O que Jesus fez, aqueles chamado para sentar ao seu lado para receber explicação, Jesus faz isso conosco. Ele diz: o que foi que aconteceu que você perdeu a fé? O que perdeu a esperança? Sente-se aqui, eu quero explicar tudo de novo e o que vim fazer na sua vida e o que vai acontecer. Jesus, olha a paciência que Jesus tem, meu querido, com os discípulos. Nós muitas vezes não temos essa paciência, não temos esse momento de escutar, nossa vida é corrida, não tenho tempo, eu tenho que deixar para o outro lado. Nossa, Jesus, meu querido, ele parou, né? Ele poderia muito bem, após a ressurreição, ir para Jerusalém, aqueles que estavam ali recebessem, pronto, e acabou. Mas não, Jesus se preocupou pela crise, meu querido. Quando eu falo em crise, é crise mesmo. Não estou falando das pessoas que muitas vezes, porque o outro fulano falou de mim e eu vou sair da igreja. Essas pessoas não estão em crise. Essas pessoas precisam realmente conhecer o verdadeiro evangelho, verdadeiro, né, essência de buscar a Deus.
Porque quando é em crise é sobre algo forte, meu querido, sobre algo que a pessoa passou na vida dela, algo, vida financeira, casamento, algo que desestrutura realmente a vida dessa pessoa. Né? Não tô falando de fofoca, essas coisas. Porque porque quem tem o caráter de Cristo, como nós falamos nas últimas aulas, ele não vai se deixar se abater pelo que as pessoas falam, mas sim porque ela sabe que Jesus pensa ao respeito dela. Então, eles passaram por algo muito forte e Jesus foi lá para socorrer. Então, nós, no momento de crise, meu querido, das pessoas, nós temos que estar lá para ouvir com sabedoria, meu querido, né? Caminhar, ver como está a situação, e depois de a pessoa desabafar tudo, aí você confrontar e explicar como Jesus fez. Desde Moisés começou a explicar, ó, eu precisava, começou a ensinar tudinho, tudo que ele já sabia, até que os olhos dele se abriram, né? Jesus estava corrigindo a visão, aconselhamento, projeto de parceria. Jesus 24, 28 a 29, quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez com que ele ia para mais longe, mas ele insistiu dizendo, fique conosco, pois é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. É interessante demais esse texto. Você, como conselheiro, deve entender algo importantíssimo. Aconselhamento deve querer mais a cura do que você. Ou seja, né, o aconselhamento deve querer mais a cura do que você. Jesus chega perto de Emaú e diz que iria com eles, embora o processo de restauração não houve terminado, né? Sabe o que isso me dá a entender? Jesus queria saber o quanto realmente eles queriam sarar, quantos discípulos queriam resolver aquela questão. Ou seja, Jesus se aproxima dele e começa a explicar até que ele chega num determinado ponto e Jesus fala, não, eu não vou parar aqui, o meu lugar é mais longe, eu vou mais para frente. E ele insistia, por quê? Não que Jesus estava com ele, eles não reconheceram Jesus, eles queriam saber de tudo que Jesus estava explicando para ele. Ou seja, os olhos deles, né, estava querendo ser aberto ali e eles queriam mais uma resposta para aquilo que ele estava querendo, ou seja, eles queriam o aconselhamento. Então, quando você começa a aconselhar as pessoas, você já vai saber se a pessoa vai querer ou se a pessoa não vai querer. Então, aqui ele fala, quando Jesus queria saber o quanto realmente eles queriam sarar, quanto os discípulos queriam resolver aquela questão. E por isso que Jesus fez a menção de ir mais longe, ou seja, Jesus falou, não, eu vou mais longe, mas ele falou, não, insistiu em fica conosco aqui, dorme aqui, né? Às vezes você marca uma pessoa para um aconselhamento, ó, algo muito forte, e ela não vai. Você dá tarefa para ela não faz. Então o que você deve fazer é dar um basta, porque igual eu falei, tem pessoas que vão querer realmente seu aconselhamento, mudar de vida, né? Você vai ter paciência de escutar, de direcionar essa pessoa, e muitas vezes vai ter momento que a pessoa não quer, é a pessoa mesmo, né? Tem que dar um basta. Dê a Deus essa pessoa e vai cuidar de outra que quer ser curada. As pessoas têm que sentir que você não está brincando. As pessoas têm que entender que você tem um projeto de Deus e você vai seguir o caminho. Jesus disse, é só isso que vocês queriam? Então, tchau. Né? Os discípulos não deixaram ir, antes insistiram muito para que eles ficassem. E quando você quer a cura, você está disposto a pagar o preço da sua restauração? Ou seja, você tem que entender também, se você quiser, meu querido, você vai ter que correr atrás, buscar, né? Porque não somente da pessoa que está te aconselhando, mas você tem que correr atrás, né? O conselheiro tem que ser sábio para ver quantas pessoas querem ser curadas, né? Uma coisa muito importante a entender é que ajudar as pessoas é um projeto de parceria, por isso nunca assuma total responsabilidade sobre o processo de restauração, pois este é um processo de coparticipação. E se o aconselhado não estiver a fim de crescer, você vai perder o seu tempo. Ou seja, a pessoa não quiser, meu querido, ou seja, você tem que perceber se a pessoa vai querer ou não.
ser mudado, não. Porque a pessoa, quando ela começa a dar muita desculpa, ah, não sei, eu tenho que marcar, né? Meu tempo tá corrido, meu querido. A pessoa tá passando por algo, ela tem que querer também. Tem que querer a mudança, querer que Deus transforme a vida dela. Nós devemos esperar que as pessoas dê a sua parcela de contribuição nesse processo de crescimento. Jesus mostrou isso de maneira clara. Você entende que não pode deixar passar a oportunidade de Deus para você. Aqueles que seguem o plano de Deus sempre estão indo embora, sempre estão caminhando e muitas vezes deixando Jesus e indo embora. Não deixe passar a oportunidade de ser tocado e ministrado por Deus. Não fuja, não fique em Emaús, volte para Jerusalém, que é o projeto de Deus para você. Ou seja, né, você tem um projeto de Deus para a sua vida. Busque isso, busque mais de Deus, busque mais a presença dele. A hora da decisão. Lucas 24, 30 ao 31. Estando ele na mesa, tomou o pão, abençoou, partindo lhe deu, abriram então os olhos e conheceram, mas desapareceu diante deles. Ou seja, Jesus se aproxima, Jesus faz a mesma coisa que antes de ser crucificado, após ele estar ali, ensinando tudinho. E os olhos reabertos. O processo de resgate estava terminado. Quando as pessoas começaram a ter um novo, né, começaram a ter de novo uma dinâmica com Deus, uma vida saudável, estava a hora de desaparecer. Jesus, ó, aqui tá, Jesus, ó, crise, Emaús, olhos fechados, intervenção e decisão. A decisão que eles tinham que tomar, porque eles abriram os olhos, opa, era o próprio Jesus. E aconteceu que então, quando chegou a hora da decisão, Jesus sumiu. A hora da decisão é sempre a sós, ou seja, quando a pessoa tem um entendimento, você não vai falar, não, você tem que fazer isso. Não, é a pessoa que tem que tomar essa decisão. A pessoa que tem que querer fazer, porque você não toma a decisão pela pessoa. Você é como nós dizemos, Jesus o grande conselheiro.